Você está atendendo, né, no ambulatório, e aí chega um paciente que te conta uma história, né, de episódios aí de sintomas do tipo sudorese, sensação de fome, tremores, né? Ou às vezes um paciente que chega com queixas de alterações de comportamento, né, alterações neurológicas e tal. E aí, ou então, essa é uma possibilidade do paciente chegar contando, né, manifestações clínicas, que ele tem episódios em que ele apresenta esses sintomas. Essa é uma possibilidade, mas uma outra possibilidade bem mais comum, bem mais frequente no dia a dia, é o paciente que chega para você e ele traz exames que ele realizou de rotina, ele ou ela, né, que realizou de rotina, e aí dentre esses exames que foram colhidos em jejum, tem lá uma glicemia sérica abaixo de 70, né? Então, é uma situação que ocorre com uma certa frequência no dia a dia, né? Aí você fala, nossa, olha só, glicose baixa, hipoglicemia. Meu Deus, como que eu faço? Como que eu vou investigar? Né? Então, esses são os dois cenários aí possíveis, né? Ou o paciente tem manifestações clínicas que remetem à possibilidade de hipoglicemia, ou então o paciente chega com um resultado, né, de exame laboratorial mostrando glicemia abaixo de 70. Bom, e aí? E agora? Como fazer? Então, veja bem. A primeira coisa que você vai precisar esclarecer nesse contexto é o seguinte, será que esse paciente tem hipoglicemia mesmo? Por quê? Por duas razões. Primeiro que uma alteração laboratorial, então vamos pensar nos dois cenários que eu falei, né? Um cenário que é o mais comum, que é o do paciente chegar com exames laboratoriais mostrando glicemia abaixo de 70. Então, nesse contexto aqui, ó, o que pode acontecer? Esse paciente com uma glicemia menor do que 70, esse paciente pode ter a hipoglicemia, síndrome que merece ser investigada? Pode. Mas esse paciente também pode ter uma glicemia sérica baixa, né? Uma hipoglicemia laboratorial que não tem nenhum significado clínico e que não merece investigação complementar. Beleza? Isso é um aspecto. E o outro aspecto é em relação àquele paciente que chega com queixas, né? Que conta que faz episódios em que ele sente, né, tontura, palpitação, tremor, enfim. E esse paciente, essas manifestações clínicas podem ser de hipoglicemia, mas isso aí também pode ser outra coisa. Pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser uma outra doença, né? Pode ser uma porfiria, pode ser um feocromocitoma, pode ser, enfim, pode ser outra coisa. Então, não necessariamente isso entra no contexto de hipoglicemia que vai merecer investigação. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer quando você tem qualquer um desses dois cenários que eu coloquei, a primeira coisa que você vai ter que fazer vai ser identificar se o paciente realmente tem a hipoglicemia síndrome, né? Eu estou chamando de hipoglicemia, a síndrome da hipoglicemia, que seria esse contexto de uma hipoglicemia real e que merece uma investigação. Certo? Então, será que isso que o seu paciente apresenta, será que essa glicemia sérica abaixo de 70, ou será que esse paciente com manifestações clínicas que lembram a possibilidade de episódios de hipoglicemia, será que isso é hipoglicemia mesmo? Se isso não for hipoglicemia, esquece essa história. Tipo assim, se era só uma glicemia em jejum abaixo de 70,
sem nenhuma manifestação clínica, né? Sem nada, sem nenhum sintoma, né? Isso pode acontecer em qualquer pessoa, principalmente em mulheres jovens, né? Faz um jejum aí de 12 horas para fazer um exame de sangue, pronto, isso daí já pode ser suficiente para trazer um resultado de glicemia sérica abaixo de 70, e isso não tem significado, não há necessidade de progredir na investigação. Então, se isso não for, né, uma síndrome que mereça investigação, e da mesma maneira, se o seu paciente tem os sintomas lá, mas no momento dessas crises de manifestação clínica a glicemia é normal, então você exclui hipoglicemia que mereça investigação. Então, esse é o primeiro passo, essa é a primeira coisa. Será que isso é hipoglicemia mesmo ou não? Beleza?